Olá pessoal, sou o Bispo Miguel Uchoa. Eu sou Juliane Uchoa. E esse é mais um Paz na Palavra. Estamos aqui para mais um estudo do Paz na Palavra. O nosso tema desta temporada é discipulado e hoje nós vamos falar sobre perdão. O que o discípulo entende como perdão. Então, como vocês podem perceber, estamos gravando hoje de um site totalmente diferente. Nós estamos aqui no Cariri Paraibano, onde viemos participar da Semana da Virada da Igreja Anglicana Boqueirão. Uma pequena cidade no Cariri, aqui da Paraíba, onde temos desenvolvido uma igreja muito linda, né, Ju? Uma igreja muito linda, tem sido um momento especial. E com essa paisagem, aqui atrás do Açude de Boqueirão, nós estamos aqui fazendo o nosso Paz na Palavra hoje. E também nós temos um recado para você hoje. Nessa próxima semana, na quinta-feira, nós vamos ter a celebração de Natal da Paz. 19 horas, aqui, lá em Piedade, nós vamos ter o nosso culto de Natal. Eu quero dizer a você que participe. Nós temos limitação de 200 assentos por conta dos protocolos, mas você pode participar e deve participar. Nós vamos abrir inscrições para que todos possam participar dentro dos protocolos, mas também será transmitido, será uma celebração fantástica. Não celebre o Natal sem antes celebrar Jesus, porque o Natal é Jesus. Ju, quer orar por nós? Sim. Senhor, nosso Rei, nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos nesse momento a condução do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós. E que esse tema que Tu preparou para o estudo de hoje fale poderosamente aos nossos corações. Amém. E traga a liberdade verdadeira que há em Cristo Jesus. E no nome dEle é que pedimos. Amém. Amém. Glória a Deus. Mas Ju, o que é interessante dar de recado pro pessoal? O pessoal não precisa compartilhar isso aqui? Sim, minha gente, vamos lá compartilhando, se inscrevendo no canal, dando um like no vídeo, ativando as notificações também, né, amor? Isso, porque isso pode ser compartilhado para todos, em qualquer lugar do mundo. É um estudo bíblico que você pode compartilhar com seus discípulos, com quem você está discipulando. É um conteúdo de qualidade, um bom ensino para você ministrar, até na sua igreja, nos seus discípulos, onde quer que seja. Isso. E vamos para o estudo de hoje. O tema de hoje é o perdão. Você vai entender que nós estamos fazendo uma série de estudos onde a expressão perdão já apareceu. Nós já falamos um pouco sobre isso, mas em contextos diferentes. Quando falamos de pecado, quando falamos de arrependimento, mas agora a gente quer falar do perdão isoladamente, tratar essa questão. Você já teve alguma experiência onde perdoar foi fácil ou perdoar foi difícil? Todos nós tivemos experiências desse tipo. Às vezes perdoar é difícil, a gente compreende isso. Mas olha, perdão não é pela nossa capacidade. É um ato de misericórdia, porque o perdão de Deus para nós foi um ato da misericórdia de Deus. A gente não pode olhar o perdão como uma atitude minha somente. É um momento de quebrantamento, onde você se rende diante de Deus e passa por cima de muitas das suas emoções, dos seus pensamentos, para fazer a vontade de Deus. Porque o perdão é uma graça, porque ninguém perdoa por si mesmo. Por isso que é uma graça, é um presente de Deus, que Ele nos dá. Por isso que eu perguntei. Às vezes você tem alguém alguma situação que você teve dificuldade de perdoar, e você conseguiu. Você conseguiu. Por quê? Porque foi uma graça, foi um presente de Deus. Não é porque porque eu sou bom, consegui perdoar. Perdeu o sentido. Perdeu o sentido. É uma graça que mostra a misericórdia de Deus. Não é verdade? Muito bem colocado. Porque quando Deus nos perdoa, veja bem, Ele exerceu misericórdia conosco. A Bíblia diz que nós éramos dignos de perdição mesmo, por aquilo que a gente viveu, pela queda, pelo pecado, etc., que a gente já viu. Mas Deus, na sua misericórdia, envia o seu Filho e nos alcança. Então eu não posso falar de perdão sem compreender a graça do perdão de Deus comigo. Não é verdade? Às vezes as pessoas se tornam legalistas, se convertem, entram numa igreja e já começam a apontar os outros, esquecem o que Deus fez com ela. Esquecem a misericórdia de Deus com ela.
Exatamente. Então isso só é alcançado pela misericórdia de Deus. Um bom exemplo disso, né? Acho que foi Pedro, quando ele chegou para Jesus e dizendo: quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7? Porque já era um número muito Já era um alto, número né? alto, Ele achou que estava dizendo algo E considerado o número da fantástico. perfeição, né? Isso. Se eu perdoar 7 vezes, eu sou bem perfeito. E aí Jesus vem e responde o quê? 70 vezes 7, que dá a questão do A ideia do infinitas infinito. vezes. É. Infinitas vezes. Para que aconteça perdão, a gente viu isso no arrependimento. Eu vou passar rapidamente. Tem que ter o reconhecimento da culpa, não é verdade? Isso. Senão, eu não vou nem pedir perdão. Exatamente. E só concluindo essa questão de 70 vezes 7, Jesus falou infinitamente, para quebrar a gente começar quebrando a religiosidade do perdão. Porque quantas vezes você pode ter escutado uma pessoa dizendo: oh, me magoou muito aquela pessoa lá, mas eu perdoei, né? Eu superei, eu fui por isso, eu fui por aquilo outro. Ao invés de você olhar e dizer assim: poxa vida, Jesus me mandou perdoar, eu obedeci. Graças a Deus que eu... Poxa vida, Jesus me deu graça. Jesus disse que eu tinha que amar, né? Jesus disse que eu tinha que cuidar e orar pelos que me perseguem. Então você está fazendo nada mais que obedecer. Então não traga glória para si quando você libera algum perdão, porque aí você está liberando uma algema e colocando outra. Coloca muito bem, colocando outra algema. É outra algema mesmo. Gente, vocês vão escutar nesse Paz na Palavra, fogos, caminhão passando, a gente está na rua. Como Viu? a gente explicou, né? Tá na Onde rua. estamos aqui. Olha, a gente leu, no final do último estudo, a gente leu o Salmo 51. E isso mostra atitude. Vou só repetir rapidamente uma parte. Porque ele diz: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Então eu sei que eu sou carente, necessário de perdão, né? Então, se eu não exercer isso com outros, eu estou incompleto, não estou cumprindo aquilo que é o propósito de Deus. Verdade. Um exemplo é o filho pródigo. O filho pródigo é um excelente exemplo de como essa coisa funciona. Porque quando ele estava lá, ele disse, caiu em si e ele disse assim: quantos empregados meu pai tem? O que é que ele pensou? Se eu voltar, será que o meu pai vai me perdoar? Porque eu gastei tudo. Eu fiz o que eu não devia fazer, eu até desmoralizei ele lá na cidade, saindo de casa, indo embora. Mas ele diz: eu vou de qualquer jeito. Ele decide ir. Quando ele volta, o que acontece? O pai, que é a figura de Deus ali, abraça ele. Abraça ele. Na dúvida dele, o pai abraça ele. É fantástico. Ele dá aquele abraço. Que hoje está difícil ainda dar, né? Mas Deus continua abraçando você, com Covid ou sem Covid. Oh, glória! Então, primeiro, a falta do reconhecimento da culpa vai complicar o perdão. É o primeiro Não tenha passo. dúvida disso, é o primeiro passo. Vou dar um conselho a você. Se você tem dificuldade de expor o seu pecado, busque o Espírito Santo de Deus, que está com você, e ele vai mostrar a você aonde está o ponto. Não vá por você mesmo. Não vá pela sua própria conta. É verdade. Claro, a gente viu semana passada, você se arrepende, confessa, não é verdade? E o Senhor vai lhe perdoar. Assim como nos perdoa a todos e continua nos perdoando. A Bíblia diz que ele joga os nossos pecados no fundo do mar. Não é verdade? Vê que interessante o que está lá no Salmo 32, dos versículos 3 a 5. Enquanto eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Sabe aquela expressão popular? Não adianta tampar o sol com a peneira? Sim. É por aí. Eu senti uma direção de fazer uma oração agora, Ju. Vamos fazer uma oração por nós aqui, por você que está assistindo Amém. esse estudo. Nesse sentido, Senhor, abre os nossos olhos. Abre os olhos de cada pessoa que está assistindo esse estudo aqui agora. Para que a percepção, Senhor, de pecados, de erros, de desencontros, venha pela clarificação do Espírito Santo, pela iluminação do Espírito de Deus, que possa mostrar agora, aquilo que é preciso perdoar e buscar perdão, em nome de Jesus. Mas, isso aqui, Ju, vê,
abandonar, né? Perdoou, abandona, gente. Abandona. Coloca aquela parte do cérebro que, se você perdoou, isso não vai servir de barganha para você nunca mais. Se alguém fez mal a você, você perdoou, você não vai lá atrás, lá na frente dizer, mas naquele dia eu lhe perdoei. Virou moeda. O perdão não pode virar moeda. O perdão é misericórdia, não é verdade? É verdade. É verdade. Eu já escutei isso, mas eu lhe perdoei. Bom, perdeu Também, tudo. né? Porque está fazendo tudo ao contrário agora. Agora, além de ser uma graça que só é compreendida quando expressa a misericórdia de Deus, o perdão também, ele é algo que tem que ser compartilhado, né? Você tem que perdoar você mesmo, porque muitas vezes pessoas se culpam o tempo todo, mas precisa compartilhar isso aí. A palavra de Deus dá pra gente algumas razões para isso, de compartilhar o perdão. Primeiro, Coelho, é o grande exemplo de todos nós. Dado por Jesus. O nosso próprio Senhor, Jesus. Amém. Olha o que ele diz. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Isso. Ok? É para compartilhar, para fazer isso, não é só para receber perdão, é para dar perdão, perdoar também. Colossenses, Paulo diz, suportem-se uns aos outros, perdoem suas queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. O Senhor Jesus compartilhou conosco o perdão e nós compartilhamos com os outros, com as pessoas. É como a gente ora no Pai Nosso, né? E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Tem uma relação nisso, né? É muito forte, né? Porque na realidade, se você pensar direitinho, é quase que um condicionamento que você está dando aqui, né? É quase que uma condição que você está dando. E Senhor, tá me na perdoe. Bíblia isso Assim como eu também. perdoo Isso. o meu irmão. Se você não perdoa o irmão, Jesus também adverte isso, né? adverte, é para compartilhar. Se não perdoar ao próximo, como é que você quer que o Pai lhe perdoe? Que o Pai lhe perdoe. Agora, por que a gente deve compartilhar? Porque tem uma coisa chamada resultado. Aleluia. Bote aspas aqui. Resultado dessa atitude de compartilhar perdão. Primeiro, você tira sobre você o peso de qualquer culpa. Quando é feito no Espírito Santo. Quando é feito com a orientação do Espírito Santo, você tira de você a culpa. O perdão alivia. Pelo menos essa é a minha experiência. Não sei se você, Ju, também é a sua experiência. Sim. Quebra a algema. Quebra a algema. Por isso que a gente caminha mais leve. Porque enquanto você não libera um perdão para uma pessoa, e eu posso dizer, minha gente, que muitas vezes é extremamente difícil por causa do nosso pecado, da nossa carne, né? Mas você corre para Jesus e diz assim, Senhor, nesse momento, posso até não estar sentindo no meu coração, mas eu tomo a decisão de liberar perdão sobre a vida daquela pessoa que fez alguma coisa comigo. Mas você ora no poder de Deus e pede, coloca em sinceridade, que você pode até aqui, né, ainda estar retendo, mas o Espírito Santo vem e limpa. Porque você se colocou quebrantada perante Deus, dizendo assim, eu sei que eu tenho que perdoar, porque isso é uma ordem do meu Senhor, e eu quero obedecer ao meu Senhor, verdade, eu não posso ficar presa nisso. E aí vem o Espírito Santo e diz assim, aceita a sua oração, e estou transformando o seu coração. E aí Deus transforma aqui, dentro de nós, porque o perdão muitas vezes independe, sabe de quê? Da pessoa ter ido lhe pedir perdão. É o perdão incondicional. É incondicional. Você só vou perdoar quando vier falar comigo. Você sabe que tem gente que defende isso, né? Não. Tem gente que defende isso, que é a condição. Não. É um ato meu, que eu compartilho. Quebre a algema você. Sabe algo que é muito importante, Ju, que eu estou vendo? O perdão, gente, ele dá credibilidade à nossa vida cristã. Dá autenticidade à nossa vida cristã. Porque quanto mais nós nos parecemos com Jesus, mais nós vamos transparecer a sua glória, a sua graça, o seu propósito, a sua vontade. E todo mundo sabe que Jesus perdoou. Que perdão é uma atitude grande de Deus. Quando eu perdoo, eu estou dando crédito à minha fé. Eu estou autenticando aquilo ali, o carimbo de Jesus. Jesus está aqui. Se eu não perdoar,
é como se você tirasse o carimbo de Jesus do negócio. Uau. Jesus não está aqui, porque ele é o exemplo maior de perdão. Então eu quero insistir nisso, porque no texto diz, quando você estiver orando, veja se você precisa perdoar alguém e perdoe. Eu acho interessante quando Jesus diz isso em Mateus 11, 24, 26, porque ele está dizendo, você está orando, no meio da oração, tem alguma coisa que você precisa perdoar alguém? Perdoe. Quase que dizendo, para que a sua oração continue. Uau. Para que a sua oração continue, perdoe. Porque se não perdoar, a sua oração, como a sua vida, vai ficar incompleta. Não é verdade? Aí alguém deve estar dizendo assim, mas não é fácil. Eu sei que não é, filho. É fácil, Ju? Claro que não. A vida cristã tem muitas coisas que não são fáceis, mas são as coisas certas a se fazerem. E como eu disse, o resultado vai acontecer. Amém. Porque o peso, o alívio sai das suas costas, da sua consciência, porque você cumpriu o propósito. O peso sai das suas costas. Vem um alívio para você. Eu já tive experiências, não só minha, mas de pessoas que disseram, quando eu liberei aquele perdão, eu fiquei aliviado. É verdade. Olha, o rio de Água Viva aqui. O rio fluindo, né? É, cachoeira aqui de Boqueirão. E lembre-se bem, a preocupação não é quantas vezes, ou o número de vezes que você perdoou, mas sempre que houver arrependimento, deve haver perdão. Oh, glória! Sempre que houver arrependimento, o perdão, ele desmonta. O pedido de perdão desmonta o outro. Porque a pessoa às vezes pode vir com 3 quentes e um fervendo, como dizia minha querida mãe, aí você diz, mas me perdoe. Você desmontou. O que a pessoa vai dizer mais? Vou contar um episódio aqui. 2 missionários estavam no campo, estavam em conflito, porque um tinha pedido emprestado $100 e não tinha devolvido muito tempo. $100 missionário era muito muita dinheiro. Coisa. E ele reclamando do diretor da missão, porque fulano começou a falar mal de fulano. O diretor disse, você perdoou ele? Disse, não, mas ele só faz isso, ele está me devendo. Aí o diretor chamou os dois, pegou $100 numa nota e disse, tome para você a nota. Agora, tem alguma dívida mais aqui? Eita Deus. Alguém pagou a dívida dele, eu paguei. Aí o cara ficou desarmado. Fez Ele como disse, Jesus. assim como Jesus perdoou a sua dívida, pagou a sua dívida, eu paguei a dele agora. Pronto. Tem algum problema entre vocês? Desmontou. O perdão desmonta qualquer um, não é verdade, Ju? Verdade. E é algo que a gente precisa ir. A atitude de Jesus, por exemplo. Quem foi Estevão? Quer ver um exemplo? Porque Jesus na cruz disse o quê? Senhor, perdoa, porque eles não sabem Eles o que não sabem o que fazem. estão fazendo. O que aconteceu, na sua sequência, foi o que Estevão fez. Exatamente a mesma coisa. Estevão foi o primeiro mártir da igreja cristã. Está lá em Atos 7, né? A narrativa de Estevão. Eita, Jesus. E foi o que ele disse, o pessoal jogando pedra nele. Ele disse, ele repetiu as palavras de Jesus. Perdoe-os. São ignorantes. Eles não sabem o que estão fazendo. Aí você vai dizer, sim, bispo, sim, Ju. Mas não é fácil não. E eu sou igual a você, filho. Eu sei que não é fácil. Vou repetir várias vezes isso. Mas você não sabe o que fizeram comigo. Exatamente. Você vai terminar usando isso como moeda mais uma vez. Nunca use o perdão como moeda. O verdadeiro discípulo, e aqui o estudo é discipulado, o verdadeiro discípulo, ele entende isso. Entende que é um propósito a ser seguido, que é uma meta a ser cumprida. Quando você estiver orando, hoje, amanhã, como discípulo de Jesus, eu devo perdoar alguém? Foi que hoje. Perfeito, amor. Perdoe. Perfeito. Vai perdoar. Porque essa é a vida do discípulo. Não é a vida do igrejeiro, não é a vida de um frequentador de igreja, de alguém que se diz um crente, um cristão. Não necessariamente. É a vida de um discípulo. Que anda em Aquele temor que ao anda Senhor. em temor ao Senhor. Muito bem, exatamente isso. Porque eu vejo essa atitude de Estevão como possível porque ele não era Jesus. Todo mundo diz, mas Jesus era Deus. Estevão era Deus? Não. Então ele para mim é o meu modelo de ser humano. Não, porque Jesus não era Deus, não pode ser seu modelo de ser humano. Apesar que eu creio que Jesus era humano, mas Estevão não. Estevão podia sim. Deixa eu lembrar uma coisa para você que está na palavra de Deus. Diz que é de Deus o querer e o realizar. Então Deus quer que a gente perdoe, Deus quer que a gente imite a Cristo e Ele realiza. Entende a diferença?
Não é você, não somos nós. É Deus que realiza. Então você ora a palavra do Senhor. Senhor, eu sei que tu queres que eu perdoe. Realiza. Realiza. Primeiro foi teu querer e é teu realizar. Faz, Senhor, em nome de Jesus. Amém, é isso mesmo. Eu queria compartilhar com vocês algo novo aqui no Pai na Palavra. Vou dar um break aqui, já eu volto. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Voltando aqui, a gente queria uma experiência real de perdão, para nós concluirmos o nosso estudo de hoje. Estou aqui com o pastor Miguel Neto, aqui de Boqueirão, pastor da Igreja Anglicana Comunhão, Boqueirão, Paraíba, Cariri. Paraibano, como vocês sabem, nós estamos aqui. Pastor, compartilhe conosco. Gente, no início do meu relacionamento, do meu casamento, eu tinha problemas sérios com o meu sogro. Eu não me dava bem com ele. E um certo dia, eu saí de casa para encontrar com toda a família da minha esposa, em uma casa de praia. E eu disse para minha esposa no carro, eu disse, hoje, se seu pai me provocar, hoje ele vai escutar. Eu já estava com o meu coração direcionado a romper, a agredir, enfim, a criar um abismo nesse relacionamento. E foi exatamente tudo o que o diabo queria para ferir criar uma lacuna nessa família. E quando eu cheguei com a camisa de time de futebol, ele disse, você é pedreiro, é servente aqui desse condomínio? E eu me senti agredido e eu soltei o verbo, falei um monte de palavras agressivas. É verdade. Falei um monte de coisa agressiva e disse à minha esposa assim, se você quer ser rica como sua família, você fica com ela. Mas se você quiser ser feliz, entra no carro e vamos embora. Graças a Deus ela entrou no carro, mas isso nos custou muito, porque nós passamos muito tempo sem se falar e em um discipulado, o meu discipulador me provocou a reaver isso, provocar o perdão no meu coração. Ele perguntou para mim, quanto tempo você precisa para se recompor nesse relacionamento? Eu pedi 30 anos, bispo, mas ele disse que 30 dias eu fizesse. E o meu sogro chegando no aeroporto, na cidade onde eu trabalhava, inclusive em Recife, eu decidi ir ao encontro dele e pedir perdão. Eu fui buscá-lo no aeroporto, disse que precisava conversar com ele, e quando ele entrou no carro, eu disse, seu José, existem pessoas entre nós que nós amamos, né? E eu estou privando a minha família de ter relacionamento com o senhor, e ela é sua filha e seus netos, e o senhor não merece nenhuma daquelas palavras que eu lhe disse, eu te peço perdão, eu realmente não quero viver dessa forma com o senhor, eu quero te respeitar cada vez mais. Foi um tempo muito legal, nós choramos bastante, e hoje nós temos um relacionamento extremamente saudável, positivo, e tudo foi criado uma ponte. Eu consigo hoje amar meu sogro facilmente e conseguir extrair dele um olhar diferente. Então, foram 5 anos de lacunas, de abismos, que através do perdão, sem limites, se transformou numa ponte poderosa diante de Deus. Amém. É isso. Poxa, obrigado mesmo, Miguel, por esse testemunho. Então, gente, vocês viram o testemunho do pastor Miguel Neto? 5 anos de lacunas e abismos por causa de uma palavra, perdão. Poderiam ter sido 5 dias, poderiam ter sido 5 minutos, poderiam ter sido 5 segundos. Ou 5 décadas. Ou 5 décadas. Mas uma atitude de reconhecimento mudou tudo. Aleluia. Hoje existe um relacionamento perfeito. Por quê? Porque o perdão é incondicional. Não há limite para o perdão. Entenda isso. O perdão é uma graça que desconhece limites. Aleluia. A gente não tem tempo aqui para falar sobre quantas situações. A gente pode narrar experiências nossas, de outras pessoas que nós conhecemos, assim como essa de Miguel. Porque humanamente você viu que seria impossível. Mas a graça de Deus veio. Não perca tempo, né, Não amor? perca tempo. Não perca tempo, vá agora. Veja o alívio dele, veja como ele conta isso com alívio. Peça perdão se você precisa reconhecer algum erro. Peça perdão. Sabe por quê? Porque Deus já lhe perdoou. Fique em paz com a sua consciência, independente do outro lado. Fique em paz com a sua consciência. Peça perdão. Perdoe a pessoa que lhe feriu. E agora, moço, sem esquecer de também falar, se perdoe. Isso.
Se O perdoe. auto-perdão Esse é um lado muito importante. gente se condenando por aí, né? Que se condena o culpando. tempo todo, se culpa o tempo Aceita todo. o peso que o inimigo coloca aqui nas costas, você fica com um peso tão grande que você não consegue se reerguer para dizer assim: eu confessei ao meu Senhor e o meu Senhor advoga por mim, me enviou Cristo, Cristo já resolveu tudo por mim e Ele viu que eu estou verdadeiramente arrependida e está aqui, ó, me libertando dessa algema, dessa prisão, do erro que eu cometi. Eu não quero mais errar, eu não quero mais, sou liberto no nome de Jesus. E olha, gente, isso é um processo de sabotagem, de autossabotagem, de autossabotagem. Você vai se condenando e você se enfia no poço. Quando você percebe, você não consegue mais sair, porque você já desconstruiu tudo. Não se condene, vá em busca do perdão de Deus, para você mesmo. E aí tem umas questões para discussão. Vamos lançar, como sempre, algumas questões aqui. Eu vou lançar a primeira. Na prática do perdão, quem deve tomar a iniciativa? O que perdoar ou aquele que será perdoado? Olha, a gente falou sobre isso. Falou. Pega o seu caderno aí e anota. Qual é o segundo, Ju? Como você analisa o caso de pessoas que perdoam, mas evitam se relacionar? Deixa aqui no comentário se você quiser mais alguma instrução a respeito dessa segunda pergunta aqui. Se Deus é rico em perdoar, por que tantas pessoas sofrem de sentimento de culpa? A gente acabou de falar nisso, né? Exatamente isso, porque não se perdoa. Também. Amor, posso terminar com o versículo de Romanos 13, Por favor. de 8 a 10. Vou ler para vocês nesse momento. Deixa o Espírito Santo agir e escute como a palavra de Deus diretamente, porque essa é a palavra do Senhor, então Ele está falando diretamente agora com você. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de um pelos outros, pois aquele que ama ao próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame ao seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Amém. Que bom, gente. Que bom a gente falar sobre isso, porque esses assuntos sobre discipulado são temas importantíssimos para a vida do discípulo. Que bom que você hoje sabe com mais detalhes que atitude tomar em relação a perdão, a sentimento de culpa, a culpabilidade dos outros, etc. A Bíblia lhe ensina isso. Foi uma alegria estar com vocês mais uma vez, hoje no Paz na Palavra e aqui diretamente de Boqueirão, conhecida como a Cidade das Águas. Sua bênção, bispo. Que a bênção do Deus Onipotente, do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse sobre todos nós, todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém.